O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, 18 de abril de 2021, é o de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 35 ao 48. É um evangelho dramático que nos instiga e nos estimula profundamente. Este evangelho é um relato de Lucas do que acontecera entre o casal de discípulos de Jesus que se refugiara em Emaús, fugindo das perseguições em Jerusalém e do vazio constatado nos discípulos ao perceberem que o túmulo onde depositaram o cadáver de Jesus se encontrava vazio. Neste relato, há coisas que servem para nós em todos os momentos da história da humanidade. Aqui, este casal, esses dois discípulos de Jesus, esse discípulo e a discípula de Jesus, contam, ao voltarem de Emaús, onde se encontraram com Jesus, aliás, se encontraram com Jesus antes de chegarem em Emaús, que é um povoadozinho ali entre 11 e 30 quilômetros de Jerusalém, recentemente descoberto pelos antropólogos. Nesse encontro com Jesus, segundo esta narrativa, os discípulos narram descrença, contam desilusões, amarguras, tristezas e até sinais de loucura que a gente precisa ler e entender nesse texto. Eles tiveram dificuldade imensa de reconhecer Jesus ressurreto. Jesus que se encontrava com eles, Jesus que caminhava com eles, que partilhou o pão e o peixe com eles. E dois problemas obstacularizaram a inteligência, o olhar e a escuta deste casal. Provavelmente dois problemas que obstaculizam as pessoas ao longo da história da humanidade de perceberem a ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto e a importância de realizá-la no meio da humanidade. O primeiro problema que se identifica aqui é o medo intenso. O medo que começa lá no túmulo, quando Maria Madalena, de acordo com os primeiros versículos deste capítulo 24, descrita por São Lucas, se assusta, se apavora com a pedra removida e com o túmulo escancarado, aberto e sem cadáver. Depois os discípulos, ao receberem a notícia por parte de Maria Madalena, correm ao túmulo e também se amedrontam, se assustam. Agora, no encontro no caminho de Emaús, este casal se assusta, é dominado pelo medo. E o medo, aqui, de acordo com a narrativa, desvirtua, distorce, falsifica tanto Jesus quanto a sua missão, quanto o próprio mundo criminoso, sádico, cruel que o matou. Há muitos capítulos na psicologia sobre o medo, mas nós não nos referiremos a isso. Paul Tillich, o grande teólogo alemão que viveu nos Estados Unidos, no seu livro A Coragem de Ser, descreve com substancialidade a definição do medo.
E sempre, em todas as descrições do medo, este sentimento, esta força que toma conta do ser humano, o faz desvirtuar-se no mundo, desvirtuar o mundo onde está e distorcer a realidade. Era esta a experiência dos discípulos de Jesus aqui no caminho de Emaús. Quando Jesus se aproxima deles, eles se assustam e percebem e têm Jesus como um fantasma. Pensaram que era um espírito, que era um fantasma. Uma das tarefas do medo é fantasmagorizar a realidade, é fazê-la amedrontadora, assustadora, ameaçadora, incompreendida, gigante, que diminui os amedrontados. As pessoas amedrontadas se diminuem, se encolhem, se minimizam e embotam a inteligência. Aqui mesmo, nesse texto, Jesus apela para que abram a inteligência, porque o medo embotou esta obra maravilhosa da criação, que todo ser humano tem o privilégio de ter como um dom, que é a inteligência. No entanto, o medo é a contrapartida desta obra que faz com que ela se ensurdeça, ela se cegue, ela se emudeça e ela diminua as pessoas. É o que aconteceu com esse casal. É o que aconteceu com os 11 discípulos de Jesus, todos amedrontados. E o que apareceu nesse medo? Apareceu nesse medo muito mais o peso da morte que vem da crucificação e do túmulo do que a vida do ressurreto aí no caminho. Tanto que nos primeiros versículos, os discípulos, este casal reclama de Jesus: mas tu és o único forasteiro que estás em Jerusalém e não sabes o que aconteceu aqui? O medo atribui falta de sabedoria a quem é detentor de sabedoria. O medo diminui a sabedoria em quem é detentor do conhecimento. O medo desfaz da sabedoria de quem vive plenamente a coragem da ressurreição. E dá protagonismo, dá grandeza a quem é menor, a quem é inferior, a quem é cruel, a quem é traidor, a quem mata. Tanto é que aqui nos primeiros versículos os discípulos chamam os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os fariseus de os nossos sacerdotes e os nossos magistrados. Entregaram Jesus para ser julgado, condenado e crucificado. Nossos. Eles estão muito mais abraçados nos que matam. Eles se abraçam muito mais dos que entregam Jesus, dos que condenam Jesus, dos que crucificam Jesus, do que ao próprio Jesus. A morte, assim, nos leva a estender os braços para quem mata e encolhê-los a quem vive, a quem dá a vida, a quem ressuscita. O medo leva as pessoas a acreditarem muito mais no poder da morte do que na exuberância e na beleza da vida que está em Jesus. Então, o medo é muito perigoso. O medo faz as pessoas criarem fantasmas, faz as pessoas criarem espíritos ambulantes, de seres sem carne e sem osso, que na impossibilidade lógica da existência criam poderes, forças de ameaças a partir de uma mente assustada. É preciso cuidarmos do medo. Ele é muito mais favorável à morte, é muito mais favorável à crucificação, é muito mais favorável aos que traem, é muito mais favorável aos que batem nos pregos do que
aquele que é capaz de ressuscitar, libertar-se da morte, libertar-se do poderio imperial, do poderio romano, do poderio religioso que mata e que sombreia o mundo. O medo é muito perigoso. E o outro obstáculo que os impedia de ver Jesus era a alegria. Esta alegria festeira, esta alegria dos que não acreditam em nada, esta alegria dos que saem de si como seres humanos valorosos, diminuídos, subtraídos, para de repente seres humanos super alegres, que se acham como que donos da verdade. E é o Lucas mesmo que descreve isso quando diz: mas eles ainda não podiam, versículo 41, ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Estavam muito alegres e surpresos. Então, cuidado com esta alegria daqueles que batem no peito dizendo: eu tenho Jesus em mim, no meu coração. Cuidado com a alegria daqueles que dizem que já falaram com Jesus. Cuidado com a alegria daqueles que tornam Jesus tão pessoal que não tem história própria. Um Jesus personalista, um Jesus individualista, um Jesus empacotado no coração. Cuidado com esta alegria ópio, com esta alegria narcotizante, com esta alegria que embebeda, com esta alegria que leva às celebrações e a festejos da alienação dos que não percebem que Jesus está aí, ao lado, na luta, incentivando as pessoas para crerem no que de fato devem crer. 2 obstáculos. O medo é um terror, cria terrores, mata do coração e subtrai as pessoas, diminuindo-as a condições que elas não merecem como seres humanos. Segundo, a alegria do ópio, alegria alienante, a alegria da celebração embebedada que tonteia as pessoas e as leva para fora da realidade. Esses 2 obstáculos levaram o casal a não perceber que Jesus estava ali, na estrada, no caminho, na conversa, no diálogo, na interrogação com eles. Mas Jesus insiste: sou eu! Olha aqui, eu sou carne e osso! Desde a Galileia eu ensinei para vocês essas coisas. Vocês precisam crer. Isto é, Jesus lutou e conseguiu libertá-los do medo e desta alegria, ópio para a história. Como se disse na reflexão do Evangelho do domingo passado, que está aqui, que vocês podem ver e rever, o Jesus da ressurreição nunca pode ser captado, amado, distante do Jesus de carne e osso da Galileia, de Nazaré, das estradas da Palestina. Jesus no meio do povo, o Jesus que curou, o Jesus que libertou, o Jesus que denunciou os poderosos, Jesus que denunciou os fariseus, Jesus que chamou Herodes de raposa. Este Jesus nunca deve ser esquecido, a menos que queiramos uma festa sem este Jesus histórico, a menos que busquemos um Jesus que quebre os nossos galhos, os galhos dos nossos medos. Esse Jesus nunca pode ser desprezado, porque desprezar o Jesus histórico da Galileia, o Jesus histórico da Samaria, o Jesus histórico de Jerusalém, o Jesus histórico da Palestina, o Jesus histórico das raízes nos profetas e em Moisés, o Moisés libertador, o Moisés do Êxodo, o Moisés da marcha em direção à terra prometida. Esquecermos, abrirmos mão desse Jesus é um perigo de fazermos o Jesus ressurreto, o Jesus
o Jesus do medo, o Jesus da alegria balofa dos alienados. Jesus, então, mostrou que ele era histórico, que ele era o mesmo Jesus do Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, como muito bem gosta de dizer São João, no capítulo 1 e no versículo 14 do mesmo capítulo. E Jesus também resolveu esse problema convidando-os para comer. Tendes aí alguma coisa para comer? E na hora de comer, depois de abençoar o peixe assado, o reconheceram. Quer dizer, Jesus histórico, Jesus ressurreto, que é o mesmo Jesus histórico, o Cristo da estrada de Emaús, o Cristo fora do túmulo, o Cristo que derrotou o Império Romano e a religião que mata. Este Jesus é aquele que se identifica na partilha. Como dizia um teólogo com quem aprendi muito, Arthur Pauli, teólogo italiano, que morreu com 95 anos. Lucas, dizia Arthur Pauli, Lucas nos ensinou que a única amizade que vale é aquela que se dá materialmente pela partilha dos bens da terra. E aqui Jesus partilha a terra, partilha o peixe retirado das águas pelos trabalhadores. Come com eles, isto é, através do exercício econômico é que Jesus se dá a conhecer. Momento em que partilha o pão para que todos se saciem, inclusive ele, que é histórico e que não é fantasma, que é histórico, que não é um espírito ambulante fantasmagoricamente por aí, é que ele se dá a conhecer. É assim que Jesus é reconhecido pelos caminhos da história, pelo caminho, pelo estigma, pelo símbolo da partilha, do pão e do peixe, do alimento entre todos. Depois que reconheceram que Jesus era o mesmo histórico da Galileia, era o mesmo que fora crucificado pela religião e pelo poder romano, pelo poder político estabelecido, dominador, escravocrata, este casal voltou para Jerusalém, contou tudo isto. Todos creram e ouviram do próprio Jesus, que entregou a missão para eles. O próprio Jesus, histórico, ressurreto, entregou para eles a missão de serem testemunhas da conversão e do perdão, a conversão a este Jesus, da estrada de Emaús, que é o mesmo Jesus das pescarias, da convivência com os pescadores do lago da Galileia, com o mesmo Jesus, morto a pancadas e a marteladas, de pendurado e rasgado numa cruz. Esse mesmo Jesus entrega a tarefa para sermos testemunhas dele. E a palavra testemunha em grego, em cuja língua antiga e morta é escrita esse evangelho, por São Lucas, é martireu, dispostos a compartilhar esta ressurreição que converte, que perdoa o medo, que liberta do medo, que liberta da fanfarronice, da festa fácil e nos coloca na marcha pela transformação do mundo. Este Jesus, então, se engaja em nós, na medida em que nós nos engajamos na sua ressurreição. Este Jesus nos convida a que nós ressuscitemos com ele. E como dizia o recentemente falecido e revolucionário Dom Pedro Casaldáliga, esta ressurreição de Jesus tem que ser espalhada como insurreição de novo. Começo do capítulo
O início se dá com o medo daqueles que eles chamaram os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados, que no fim do capítulo são deixados para trás porque não são nossos. Quem mata, quem tortura, quem julga na calada da noite, quem condena justos como condenaram Jesus, quem financia a traição como eles financiaram a traição de Judas, quem tentou fazer com que Pedro sucumbisse na negação, esses não são nossos. Nosso Jesus, que vai com eles, que se encontra mais tarde com eles e que se despede deles, deixando para sempre com eles e conosco a imagem do Jesus vivo e ressurreto, que nos convida a compartilharmos a insurreição, para nos insurgirmos contra todos estes nossos que não são nossos, para nós nos libertarmos desses que não são nossos, desses que ainda hoje condenam, condenam justos, que condenam com julgamentos injustos, que condenam com base em mentiras, os que matam, os que genocidam, os que deprimem o povo, os pobres, os trabalhadores e todos que são perseguidos. Nós somos testemunhas. Eu quero ser testemunha. Te convido a querer ser testemunha, para sermos testemunhas desta conversão e desse perdão que nos cura do medo e da fanfarronice. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.